Você já se imaginou sendo desafiado a se casar com alguém que foge completamente dos padrões que você conhece? Se esse desafio viesse de um testamento inesperado, forçando você a confrontar suas próprias crenças e preconceitos. Eduardo Vargas, o milionário de 40 anos e CEO de uma das empresas de tecnologia mais influentes do planeta, leva uma vida de excessos e luxo. Suas manhãs são preenchidas com reuniões de alto nível e suas noites com eventos sofisticados. No entanto, sua rotina é impecável e a superficialidade de sua existência o deixam cada vez mais insatisfeito e solitário. Sua vida dá uma reviravolta inesperada quando ele recebe uma ligação de seu advogado informando sobre uma cláusula inédita no testamento de seu avô. A condição para receber a herança é a mais inusitada. Eduardo deve se casar com uma mulher que desafia todas as normas e expectativas da sociedade. Uma mulher cujo estilo e aparência são completamente diferentes dos padrões que ele sempre considerou. Confuso e revoltado com a ideia, Eduardo se vê confrontado com uma escolha difícil. Ele pode rejeitar a condição e abrir mão da herança, ou aceitar o desafio e mergulhar em uma jornada de autodescoberta. Determinado a encontrar a mulher que será o centro desse desafio, Eduardo conhece Lara, uma artista de alma livre e aparência não convencional. Sua personalidade vibrante e sua visão única da vida despertam sentimentos desconhecidos nele. À medida que Eduardo se envolve na vida de Lara, ele começa a questionar suas próprias crenças e a realidade do mundo que construiu para si mesmo. Era uma manhã comum, mas para Eduardo, o dia prometia ser tudo menos normal. Aos 40 anos, ele era um ícone de sucesso, CEO de uma influente empresa de tecnologia e proprietário de propriedades luxuosas ao redor do mundo. Entretanto, ao sair da sua cama extravagante, Eduardo sentiu o peso da solidão que constantemente o acompanhava. A grandiosidade do seu quarto, com suas paredes adornadas com obras de arte e uma vista panorâmica da cidade, contrastava profundamente com o vazio que ele sentia internamente. Ele se preparava para mais um dia repleto de compromissos, mas algo parecia fora de lugar. Enquanto tomava seu café da manhã servido por um chefe pessoal, seu assistente entregou a agenda do dia, destacando reuniões e eventos que pareciam cada vez mais irrelevantes. No entanto, o que deveria ser uma manhã como qualquer outra tomou um rumo inesperado quando seu telefone tocou. A voz de seu advogado, sempre com um tom de seriedade, trouxe notícias que desafiariam a estabilidade de sua vida. O testamento de seu avô, recentemente falecido, continha uma cláusula peculiar. A cláusula estipulava que, para receber a herança, Eduardo teria que se casar com uma mulher que contrariasse todos os padrões de beleza e status social que ele conhecia. Atônito, Eduardo não conseguia entender como uma exigência tão absurda poderia ter sido incluída. Ele conhecia seu avô como um homem tradicional e rígido, mas nunca imaginou que ele deixaria um desafio tão radical. O advogado explicou que o prazo para cumprir a condição era de apenas um mês, que enquanto isso, Eduardo ficaria completamente sem acesso aos seus recursos financeiros. A ideia de viver sem o conforto ao qual estava acostumado parecia quase insuportável, mas havia algo em relação ao desafio que despertava uma curiosidade insuspeita. Após um momento de reflexão, Eduardo decidiu enfrentar o desafio de frente. Ele contratou um detetive particular para encontrar a mulher que corresponderia ao perfil descrito no testamento. A pesquisa revelou Lara, uma artista de estilo de vida alternativo, com uma visão de mundo radicalmente diferente da de Eduardo. Conforme Eduardo conhecia Lara e se envolvia em seu universo criativo e despretensioso, ele começava a perceber o impacto que a verdadeira conexão humana poderia ter em sua vida. Lara, com sua visão única e sua abordagem despreocupada em relação à vida, desafiava Eduardo a reconsiderar seus valores e prioridades. À medida que o tempo passava, o relacionamento de Eduardo e Lara evoluía de uma mera formalidade para algo mais profundo e significativo. Eduardo começou a ver além das aparências e a reconhecer a importância das experiências autênticas e das relações genuínas. O desafio imposto pelo avô se transformava em uma jornada de autodescoberta e transformação pessoal. Enquanto seu assistente lhe entregava a agenda repleta de compromissos, Eduardo olhava pela janela do seu apartamento, contemplando a vida que se desenrolava nas ruas abaixo. A cidade estava começando a se movimentar com um fluxo constante de pessoas e carros, cada uma com sua própria rotina, suas próprias preocupações.
Era um contraste gritante com seu estilo de vida repleto de luxo e expectativas intermináveis. Enquanto ele observava, um sentimento de desconexão o dominava, como se estivesse assistindo a um filme sobre uma realidade que não fazia mais parte de sua vida. Durante o café da manhã, preparado meticulosamente por seu chefe particular, Eduardo mal tocou na comida. O prato gourmet, que normalmente seria o destaque de sua manhã, parecia desprovido de qualquer apelo. Ele mexia na comida distraidamente, sua mente vagando para memórias distantes de sua infância humilde. Recordações de um tempo em que as preocupações eram sobre coisas simples e os sonhos ainda eram palpáveis. Ele se lembrava de quando ajudava sua mãe na pequena cozinha de sua casa, sonhando com um futuro melhor enquanto observava as estrelas pela janela. O contraste entre aqueles dias simples e sua vida atual era esmagador. O luxo que agora o cercava, as propriedades imensas e os eventos exclusivos pareciam vazios quando comparados à autenticidade das experiências passadas. Essas lembranças trouxeram um questionamento interno. Teria ele trocado sua felicidade verdadeira por uma vida de opulência? Agora parecia não ter mais sentido? O silêncio do apartamento, interrompido apenas pelo som distante da cidade e o burburinho do assistente, fazia Eduardo se sentir ainda mais isolado em sua própria existência. O café da manhã, que deveria ser um ritual de prazer, havia se tornado um símbolo de sua alienação. Ele se sentia como um espectador de sua própria vida, incapaz de encontrar satisfação nas conquistas que antes o preenchiam. A dúvida e o descontentamento começaram a se misturar com o sentimento de solidão que ele carregava, tornando evidente que, apesar de todo o seu sucesso, algo estava profundamente errado. Foi quando o telefone tocou, e a voz do advogado ecoou pela linha que a rotina aparentemente inalterada de Eduardo sofreu uma verdadeira sacudida. Com um tom grave e formal, o advogado revelou uma notícia inesperada que parecia desafiar a própria estrutura da vida de Eduardo. O avô, conhecido por seu rigor e tradições, havia deixado uma cláusula no testamento que Eduardo nunca poderia ter antecipado. Para ter acesso à herança, começou o advogado, o senhor deve cumprir uma condição inusitada. O testamento estipula que para reivindicar a fortuna, o senhor terá que viver como uma pessoa comum por um período de 1 mês, sem o apoio financeiro e os recursos que possui atualmente. Eduardo ficou paralisado. A ideia parecia absurda. Uma ironia cruel em um momento em que ele já se sentia desiludido. A herança, que representava a segurança e o controle absoluto, agora estava atrelada a uma condição que o forçaria a abandonar tudo o que ele conhecia. A possibilidade de viver sem os luxos e privilégios a que estava acostumado parecia não apenas desconcertante, mas quase surreal. Seu primeiro impulso foi de rejeitar a exigência, mas ao olhar para sua vida de novo, um pensamento desconcertante surgiu. Talvez fosse exatamente o que ele precisava. O peso da solidão e o vazio que ele sentia poderiam finalmente ter uma chance de ser confrontados de frente. Mas como ele enfrentaria a vida cotidiana, longe dos confortos e das conveniências que moldaram sua existência? Eduardo olhou pela janela novamente, desta vez com uma nova perspectiva. A vida lá fora, que antes parecia tão distante e irrelevante, agora se tornava um território desconhecido e fascinante. O desafio de viver como uma pessoa comum parecia um convite para uma experiência transformadora, a chance de se reconectar com a essência da vida que ele havia deixado para trás. Você tem 1 mês para cumprir essa condição, continuou o advogado, e durante esse tempo não terá acesso a nenhuma de suas propriedades, contas bancárias ou qualquer forma de assistência financeira. O telefone foi colocado de volta no gancho e o silêncio no apartamento parecia mais profundo do que antes. Eduardo se viu diante de um dilema existencial. A decisão estava em suas mãos. Enfrentar essa condição inusitada ou se conformar com uma vida que, apesar de todo o luxo, estava começando a parecer insuportavelmente vazia. Com um suspiro pesado e uma determinação crescente, Eduardo sabia que este era o momento de mudar. Ele se preparava para uma jornada que o levaria para além das paredes de seu mundo opulento e para dentro da vida que ele havia esquecido. Eduardo ficou chocado, indignado, e de maneira surpreendente, entusiasmado. A revelação do advogado havia abalado profundamente sua percepção de realidade. Mas à medida que a notícia se instalava, um sentimento inesperado começou a surgir. A excitação. A ideia de abandonar temporariamente o luxo e os privilégios que definiram sua vida era ao mesmo tempo perturbadora e fascinante.
Ele se levantou da mesa de café da manhã, seus pensamentos fervilhando enquanto caminhava pelo apartamento. As paredes opulentas e os móveis luxuosos que antes o confortavam, agora pareciam se fechar sobre ele, como se estivessem testemunhando sua luta interna. A decisão de viver sem o apoio financeiro era uma perspectiva aterrorizante, mas também um convite para uma experiência profundamente reveladora. Enquanto observava a cidade movimentada através das janelas, Eduardo ponderava sobre o que realmente significava viver como uma pessoa comum. Ele havia se afastado tanto dessa realidade que sequer sabia por onde começar. Seria capaz de enfrentar as dificuldades cotidianas que ele sempre evitou? A ideia de interagir com o mundo fora da bolha de segurança financeira e social que ele construiu parecia desafiadora, mas também reveladora. A possibilidade de se reconectar com aspectos da vida que havia perdido de vista despertava nele um sentimento de esperança. Era como se essa condição fosse uma oportunidade de descobrir algo essencial sobre si mesmo. Algo que o luxo e o status nunca poderiam oferecer. Com um profundo suspiro e uma determinação renovada, Eduardo começou a se preparar para a mudança. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia alterar para sempre sua visão de mundo e sua própria identidade. Mas a pergunta que permanecia era: será que ele conseguiria encontrar a verdadeira essência da vida e de si mesmo, longe do conforto e da opulência que sempre conheceu?